Fala pessoal, tudo bem? Então vamos dar andamento aqui. Pessoal, nós não tivemos tempo de resolver um exercício de pilares em sala. Por esse motivo, eu vou resolver aqui rapidamente com vocês os slides, por meio dos slides, né, que eu deixei disponível, esse exercício de pilares, tá? No caso, é um pilar, trata-se de um pilar interno, o caso mais simples, de dimensionamento de pilar, mas eu espero que seja útil para tirar as dúvidas, principalmente quem está fazendo a lista de exercícios, tá? E, oportunamente, a gente pode conversar em particular caso prevaleça algumas dúvidas, tá? Iniciando aqui, vamos ver o que era o exercício lá que estava disponível. Só um pouquinho que deu uma travadinha básica. Bom, então, nós temos aqui o seguinte enunciado, tá? Dimensionar e detalhar. Então, nós vamos calcular a área de aço, fazer as verificações e fazer a representação em projeto desse pilar, sendo um pilar intermediário de um pavimento com os dados a seguir, tá? Então, vamos supor que a gente fez lá o levantamento de cargas desse projeto, né? Fomos somando todas as reações de apoio mais peso próprio do pilar, e nós chegamos que a carga característica que vai atuar ao longo desse pilar, NK no caso, né, característica, vai ser de 700 kN, tá? A força chega ali no pilar. Temos aqui que o comprimento equivalente de flambagem, né, o K vezes L, lembrem-se que o K está relacionado ao tipo de vínculo de base e de topo do pilar, e L é a altura do pilar, né, a altura do pavimento, né, ou do direito do pilar. Nós temos aqui que o comprimento equivalente, tanto na direção X da seção transversal, quanto na direção Y da seção transversal, vai ser de 280 centímetros, tá? Vamos adotar laço CA50 para armadura longitudinal, o que foi praxe ao longo do ano aqui para nós, quando a armadura sempre era a armadura principal mais grossa, ela normalmente era CA50. Vamos trabalhar aqui com o concreto C25, então, temos aqui uma especificação, nós já sabemos que isso vem lá das classes de agressividade ambiental. Vamos trabalhar aqui com FCK de 25 megapascal. Temos aqui a área da seção transversal, que é de 750 centímetros quadrados. Se a gente olhar aqui a representação da seção, vai bater esses valores, né? Se você fizer 50 vezes 15, ou 15 vezes 50, que dá ali 750 centímetros quadrados. Temos aqui uma orientação, né? Que na direção X, a altura da seção é 15 centímetros, a altura da seção, tá? Não confundir com a altura do pilar, tá? Ao longo do eixo longitudinal, são coisas diferentes. Aqui, a altura da seção transversal é 15 na direção X e 50 centímetros na direção Y. O cobrimento mínimo das armaduras vai ser de 3 centímetros. O diâmetro máximo dos agregados é de 19 milímetros. Comprimento e diâmetro são especificações que a gente faz no pré-dimensionamento. Vamos trabalhar com gama C, coeficiente de minoração do concreto. Gama F, coeficiente de ponderação das cargas do estado limite último, de 1,4, o que nos acompanhou o semestre todo. E vamos trabalhar aqui com gama S, coeficiente de minoração do aço de 1,15, parâmetro também que nos acompanhou o ano todo. Trata-se de um pilar intermediário, então, conforme nós vimos na última aula, pilar intermediário é aquele que tem condições de travamento, tanto na base quanto no topo, em todas as suas faces, tá? Então, ele está travado aqui da esquerda para a direita, está travado da direita para direita para esquerda, baixo para cima, neste caso, e de cima para baixo, aqui neste caso. Tanto na base do pilar, quanto no topo do pilar. Tá? É a situação mais simples, porque a gente vai hipotetizar que ele não tem uma excentricidade inicial, a gente vai supor que a carga chega concentrada bem no centro de gravidade aqui do pilar, né? Que está representado aqui. O ND, ali, aquele pontinho, ele está centrado, né, tanto na direção X quanto na direção Y, indicando que ele não tem excentricidade inicial. Tá? Quando a gente tem a situação de pilar de canto ou de pilar de extremidade, nós temos que verificar essa centricidade inicial, o que nós não abordamos aqui no nosso curso inicialmente. Tá bom? Então, essa aqui é a situação mais simples, equivalente que tem lá na lista de exercícios de vocês. Então, nós temos um roteirinho de cálculo que a gente vai seguir para chegar nessa resposta, né, desse dimensionamento e desse detalhamento. O primeiro passo aqui com relação ao pilar é a gente calcular o esforço solicitante de projeto, o ND. Então, nós vamos majorar a carga, né, vamos aplicar coeficientes de segurança para a gente ter mais tranquilidade com relação ao nosso projeto. A norma nos diz que, com relação a pilares, o ND, a força de projeto, o solicitante de projeto, ela é determinada por um parâmetro γ-N, função da menor dimensão do pilar, multiplica γ-F, que foi um parâmetro dado no enunciado, multiplica o NK, a força característica. E a norma nos diz que o γ-N, deixa eu até compartilhar aqui com vocês essa tabelinha,
a norma vai nos dizer que o γn ele vai ser função da menor dimensão do pilar. Nós temos lá que, segundo a norma, deixa eu voltar a compartilhar, nós temos que, segundo a norma, nossos pilares não podem ter dimensões menores do que 19 centímetros. Em casos especiais, a gente pode ter dimensão até 14 centímetros, né? Não menores do que isso. Menor que 14 é proibido. Mas se a gente trabalhar nesse intervalo de 19 a 14, ou de 14 a 19, a gente tem que multiplicar a nossa força característica por um γn adicional, né? Um coeficiente a mais de carga. Então, o nosso pilar ele tem 15 centímetros, de menor dimensão, é um pilar de 15 por 50. Então, a menor dimensão entre 15 e 50 é o 15, significando que para a gente achar o ND, a gente vai ter que multiplicar por esse γn aqui de 1,20, tá? Então, ele vem dessa tabelinha. Então, voltando lá para o exercício, só eu fazer aqui o compartilhamento certinho com vocês. Opa. Deixa eu compartilhar tudo certinho. Nós vamos ter aqui que o nosso ND vai ser o γn, que é função da menor dimensão do pilar, que multiplica o γf, que é 1,4 conforme enunciado, multiplica a força característica, que é 700 kN. Fazendo essas continhas, a gente acha que 1.176 kN de força de projeto. Na sequência, a gente vai fazer o cálculo dos chamados índices de esbeltez da seção transversal, tá, pessoal? Né, dos parâmetros geométricos de seção e de altura do nosso pilar. Então, nós temos lá que o índice de esbeltez da seção, ele é calculado do K, é uma condição de vínculo, vezes L, onde K vezes L é o comprimento equivalente de flambagem, tá? Então, K vezes L é igual ao LE, o comprimento equivalente de flambagem, divididos pelo I minúsculo, que é o raio de giração. O raio de giração, ele é calculado pela raiz quadrada do momento de inércia da seção transversal, divididos pela área da seção. Para seções retangulares, a gente tem que o momento de inércia, o I maiúsculo, ele é calculado por BH ao cubo sobre 12. Esse H aqui, pessoal, é a altura da seção transversal, tá? Na direção considerada. Como a gente tem um pilar de 15 por 50, hora a gente tem uma altura de 15 centímetros, hora a gente tem uma altura de 50 centímetros. Então, nós vamos calcular para os dois, tá? E a área de uma seção retangular é base vezes altura. Na aula passada, eu deduzi com vocês essa relação que equivale para seções retangulares, tá? Uma forma simplificada de você calcular esse índice de esbeltez. Nessa relação aqui, lambda igual a 3,46, que multiplica LE divididos por H, embutido esse raio de giração, está embutido esse momento de inércia, está embutido essa área, tá? Uma simplificação, mas que só vale para seções retangulares, tá, pessoal? Isso é bem importante. Como a gente vai ter ali uma altura na direção x e uma altura na direção y, nós vamos calcular dois lambdas, tá? Ó, na direção x, o nosso h vale 15. Na direção y, o nosso h vale 50. Então, fazendo as continhas aqui, lambda x vai ser 3,46 vezes o comprimento equivalente de flambagem de 2,80 ou 280 centímetros, divididos por 15. E aí a gente acha esse número aqui, 100 dimensões, ele é adimensional, dá 64,59, tá? O índice de esbeltez na direção x. Na direção y, o índice de esbeltez é 3,46, que multiplica 280 divididos por 50, altura na direção y. E aí a gente achou aqui 19,38. O índice de esbeltez do nosso pilar, ele é sempre o maior valor, tá? Mas a gente vai continuar os cálculos comparando os dois. Então, vamos guardar esse índice de esbeltez. Mais adiante, a gente vai comparar isso com um valor limite e tomar uma decisão acerca disso, tá? Na sequência, pessoal, a gente vai fazer o cálculo do chamado momento fletor mínimo, o M1D mínimo. Aqui é uma imposição da nossa norma, né, NBR 6118, e a norma vai dizer o seguinte, que por melhor que seja, né, 6118, por melhor que seja a nossa construção, podem acontecer eventuais desaprumos. Mesmo que a gente esteja trabalhando aqui com um pilar interno ou intermediário, quando não há excentricidade, a gente vai avaliar um momento de primeira ordem em função de eventuais problemas durante a construção. Processo construtivo artesanal pode ter lá algum desaprumo do pilar, pode uma forma abrir, pode, enfim, não ser corretamente verificada a forma, enfim. Infelizmente, podem acontecer esses erros na construção civil. Então, para a segurança, a gente verifica que o chamado M1D mínimo.
Isso aqui, pessoal, é estabelecido pela norma, tá? É uma equação que tem a força de projeto multiplicando 1,5 mais 0,03 vezes H. E essa fórmula está configurada para a gente trabalhar em centímetros. Então, nós vamos ter o momento mínimo na direção X e o momento mínimo na direção Y. A gente vai olhar aqui as alturas da seção transversal. Na direção X, fazendo a continha aqui, 1.176 kN, que multiplica 1,5 mais 0,03 vezes 15 centímetros da altura na direção X, eu calculei aqui o momento fletor 1 de 2.293,20 kN vezes centímetros. Tá? E na direção Y, fizemos o mesmo cálculo, só que mudando a altura. 1.176 multiplica 1,5 mais 0,03 vezes 50. O 50, a altura na direção Y. Então, na direção Y, a altura é 50 centímetros. Operacionalizando esses cálculos, eu cheguei aqui no resultado de 3.528 kN vezes centímetros. Então, nós temos aqui momentos fletores de primeira ordem, dada a imposição aqui da norma da verificação aqui do momento fletor mínimo. Posteriormente, a gente vai avaliar esses números também. Continuando o nosso cálculo, a gente tem aqui no quarto passo a necessidade de calcular a chamada esbeltez limite, ou lambda 1. Isso aqui também vem da norma, é função do método que a gente está seguindo aqui. Lembrando que a norma põe vários métodos para dimensionamento de pilares, para verificações de pilares. A gente está seguindo aqui o método da rigidez K aproximada, tá? Esse é o método que nós estamos seguindo. Padrão com rigidez K aproximada. Então, nós temos aqui que o lambda 1 ele é função de 25 mais 12,5, que multiplicam uma excentricidade inicial divididos pela altura, divididos por um parâmetro alfabeto. No nosso caso, pessoal, trata-se de um pilar interno. Nós subentendemos que pilares internos não têm excentricidade, tá? A excentricidade inicial é zero. Então, isso aqui vai anular essa parte aqui dessa equação. E com relação ao alfa B, o alfa B ele é calculado uma relação entre os momentos de base e de topo do nosso pilar. No nosso caso, pessoal, o único momento que a gente vai adotar por enquanto são os momentos constantes do momento fletor de primeira ordem, na direção X e na direção Y. Vão ser constantes da base até o topo do pilar. E como a gente vai tratar esses momentos como constante, né, um número dividido por ele mesmo dá 1. Então, a gente vai adotar aqui que alfa B é igual a 1. Olhando para essa expressão, né, com essas simplificações, a gente vai adotar que o nosso lambda 1 vale 25, tá? Então, nós vamos fazer aqui uma grande simplificação, né, que é a facilidade aqui que a gente tem em função de ser um pilar interno. Aí, na sequência, a gente vai comparar a esbeltez limite com os índices de esbeltez que nós calculamos para o nosso pilar. Então, a esbeltez limite do nosso pilar é 25. Nós verificamos que na direção X, o índice de esbeltez deu 64,69. E aí a norma nos diz o seguinte: se o índice de esbeltez, em função das propriedades geométricas do nosso pilar, for maior do que o limite, obrigatoriamente a gente vai ter que fazer os cálculos dos efeitos de segunda ordem. É o que acontece aqui na direção X. Nós temos um índice de esbeltez real maior do que o limite. Tá? Então nós temos que calcular os efeitos de segunda ordem. Já na direção Y, nós calculamos anteriormente que o índice de esbeltez era 19,38. E 19,38 é menor do que o limite. Então a norma diz que a gente pode dispensar, ou seja, não precisa considerar ou não são considerados os efeitos de segunda ordem. Tá? Na direção Y, a gente vai seguir o dimensionamento somente com o momento fletor de primeira ordem. Por outro lado, na direção X, a gente ainda precisa calcular o momento fletor de segunda ordem. E suposto, no próximo passo é exatamente isso que a gente vai fazer. Calcular o momento fletor de segunda ordem, né, nessa direção X, conforme nós verificamos. Para a gente calcular o momento fletor de segunda ordem, a gente tem o seguinte, que o momento fletor total de projeto do nosso pilar, ele vai ser um alfa B que multiplica o momento fletor de primeira ordem. No nosso caso aqui, é o momento fletor de primeira ordem que nós calculamos ali em função dos desaprumos, multiplicados pelo alfa B. Nesse caso, deste exercício, vale 1. Tá? Então, esse aqui a gente já tem esse resultado. E essa segunda parcela aqui é justamente o momento fletor de segunda ordem, que vai somar aqui ND, né, momento força solicitante de projeto, vezes o comprimento equivalente de flambagem ao quadrado divididos por 10, e multiplica aqui o raio de curvatura do nosso pilar.
desde que isso seja maior do que os momentos mínimos. Um pouquinho a gente vai constatar que isso vai atender. Que se fosse um pilar de canto de extremidade, teria o momento fletor inicial, o momento fletor mínimo mesmo que nós calculamos ali anteriormente, tá? Olhando para essa expressão, os únicos parâmetros que a gente ainda não conhece é justamente esse 1 sobre R, tá, pessoal? Então, nós vamos ter que calcular esse 1 sobre R. Então, eu quebrei aqui um passo 6.1, que é o cálculo da curvatura na direção sujeita ao momento fletor de segunda ordem. Vamos calcular aqui 1 sobre R. E para calcular esse raio de curvatura, ou essa curvatura, a gente tem aqui essa expressão. 1 sobre R vai ser igual a 0,005 divididos por H, a altura na direção considerada da seção, multiplica Ni, tá? Então esse Vzinho aqui, a pontinha ele torta ali, curvada, é um Ni, símbolo Ni, uma letra grega, mais 0,5. Desde que tudo isso seja menor ou igual a 0,05 divididos por H. Olhando para essa expressão, né, a gente não conhece o Ni. Eu criei aqui um passo 6.2 para a gente fazer o cálculo do Ni, chamado de força normal adimensional. Tá? Então, ele tem esse nome, força normal adimensional, para essa variável Ni. O Ni, pessoal, ele é calculado pela força solicitante de projeto, divididos pela área da seção transversal, que multiplica a resistência de cálculo do concreto, né, o FCD. O FCD é o FCK divididos pelo gama C, aqui nós conhecemos. Aqui nós conhecemos todas as variáveis, né? Então vamos substituir os valores. Então a nossa força solicitante de projeto é 1.176, a área da seção transversal é 750, e com a nossa padronização de unidades, né, de quilonewtons por centímetro quadrado, a gente tem que 25 megapascal, equivalente a 2,5 quilonewtons por centímetro quadrado. E isso a gente divide por 1,4 ali para fazer a minoração. Fazendo toda essa continha, pessoal, eu cheguei aqui nesse resultado, 0,88. Então, essa é a nossa força normal adimensional. Esse é o valor do nosso Ni. Tá? Esse é o valor do nosso Ni. Tudo bem, calculado o Ni, a gente vai na expressão de cima e calcula a curvatura. Sobre R vai ser igual a 0,005 divididos por H. Como a gente só vai calcular momento fletor de segunda ordem na direção X, eu entro aqui com a altura na direção da seção transversal na direção X, que é 15 centímetros, mais o 0,88 que nós calculamos anteriormente, mais 0,5. Fazendo essas continhas aqui em notação científica, eu achei 2,4 vezes 10 a menos 4. Tá? Esse foi o resultado aqui calculado. E isso tem que ser menor ou igual a 0,005 divididos por H. Fazendo aqui 0,005 divididos por 15, 3,3 vezes 10 a menos 4. O que verifica a expressão, né? 2,4 menor que 3,33 ou 3,3. Consequentemente, a nossa curvatura aqui está correta, então nós vamos poder trabalhar com ela. 1 sobre R adotado vai ser o que nós calculamos ali, o calculado, vai ser 2,4 vezes 10 a menos 4. Então agora a gente volta lá na expressão de cima e substitui todos os valores para a gente finalizar o cálculo do chamado momento fletor de segunda ordem. Lembrando que o que significa, né, momento fletor de primeira ordem, segunda ordem, nós vimos em sala, tá, pessoal? Tem toda uma explicação para isso, tem todo um contexto de dedução dessas equações, né, dessas fórmulas que a gente está aplicando, e isso nós vimos em sala, tá? O objetivo aqui é só resolver o exercício de forma prática, tirando alguma eventual dúvida que possa surgir, que vocês consigam fazer lá a lista de exercícios. Bem, então nós temos que o nosso momento fletor total para a direção que demanda, né, o cálculo de momento fletor de segunda ordem vai ser o alfa-B vezes o momento fletor da seção, né, da direção que a gente já tem, mais o ND que multiplica o comprimento equivalente de flambagem ao quadrado divididos por 10 vezes 1 sobre R. Então, nosso momento fletor total na direção X, tá, pessoal? Lembrem-se que somente a direção X demandou cálculo de momento fletor de segunda ordem. O alfa-B, que vale 1, conforme a gente viu anteriormente, vezes o momento fletor da direção X que a gente tinha. E o único momento fletor de direção X que a gente tinha era o momento fletor mínimo, em função dos desaprumos. A gente repete ele, tá? Se fosse uma outra situação, de pilar de canto ou de extremidade, você teria um momento fletor inicial, e a excentricidade geraria esse momento, né? A gente lembrar lá que momento é força vezes distância, no caso aqui do pilar, o momento vai ser a excentricidade
vezes o ND, né? Vezes o N que a gente está verificando. Neste caso, a gente adota que não há excentricidade inicial. O momento inicial é zero. Mas, como a norma nos obriga a verificar o momento fletor mínimo, aí a gente usa ele, que é o que nós temos. E na sequência aqui da segunda parte, né, fazendo 1 vezes 2.293,2, vai dar os 2.293,20, né, como a gente já tinha, newtons vezes centímetros. E aqui na segunda parte desse termo, dessa expressão, a gente tem 1.176, multiplica 280 ao quadrado divididos por 10, multiplica a curvatura que nós calculamos, o 2,4 vezes 10 a menos 4. Esse segundo termo aqui, eu achei 2.212,76 kN vezes centímetros. Somando os dois, a gente vai ter o momento fletor total na direção x, que vai ser de 4.505,96 kN vezes centímetros. Tá? Na direção y, pessoal, como não precisou calcular os momentos fletores de segunda ordem, só repete, tá? O momento total na direção y, ele vai ser o M1D mínimo, a gente já tinha na direção y, prevalece o mesmo valor já calculado anteriormente, 3.528 kN vezes centímetros. Né? Então, esses momentos iniciais vieram daqui, né? O inicial na direção x e o inicial na direção y. Verificamos que na direção x a gente teve que somar a esse valor o momento fletor de segunda ordem, que a gente verificou aqui nesses totais. Simplificadamente, né, se a gente fosse ler em formato de diagrama, o que a gente tem para o nosso caso? Nós temos aqui um pilar birrotulado, tá? A gente está adotando que ele é um pilar birrotulado. Nós temos aqui a altura dele, o L, né? Então, esse caso vale 1, né, porque ele está birrotulado, então vai dar os 2,80 metros ali, o K vezes L vai ser igual aos 280 que a gente tinha lá denunciado. Na direção X, pessoal, nós vamos ter aqui um momento fletor constante em função dos desaprumos, momento fletor mínimo, 2.293,20. E agora, em função da curvatura e dos momentos fletores de segunda ordem, descobrimos que a meia altura vai surgir aqui um novo momento máximo, de 2.212,76 kN. Somando os máximos de primeira e segunda ordem, a gente chega nesse total aqui, 4.505,96 kN vezes centímetros, tá? Então, na direção X, a gente teve que verificar essa segunda ordem aqui. Já na direção Y, a gente ficou só com o momento fletor de primeira ordem que a gente já tinha, 3.525 kN vezes centímetros. No nosso dimensionamento, a gente vai escolher o pior caso, no pior momento atuando. Então, utilizar o máximo momento possível para o dimensionamento, ou seja, os 4.505,96 kN vezes centímetros. Rigor, mais adiante, vou calcular uma área de aço para os dois, mas obviamente que o maior momento fletor demandará uma maior área de aço, será a área de aço que a gente vai usar no dimensionamento. Bom, o que a gente fez até aqui foi para verificar os esforços. E agora a gente vai evoluir para o cálculo da área de aço, tá? Conforme a gente viu em sala, aqui para pilares, facilitar o cálculo da área de aço, a gente vai fazer uso dos ábacos, tá? Nós vamos fazer aqui o uso do ábaco Venturini, que eu disponibilizei lá para vocês lá no nosso sistema. Então, nós temos aqui que o ábaco de Venturini, né, ele vai ter coordenadas horizontais e verticais, onde na horizontal a gente tem um cálculo de Ni, na vertical a gente tem um cálculo de Mi, tá? Isso aqui vem lá do ábaco. O Ni é o parâmetro que nós já calculamos ali, a força normal adimensional. Ele é a força de projeto, divididos pela área da seção, que multiplica a resistência do concreto em projeto. Calculamos anteriormente, ele deu 0,88. Já o Mi, né, esse Uzinho aqui, né, o Mi, a letra grega chamada Mi, ele é calculado pelo momento fletor total divididos pela área da seção, vezes a altura da direção considerada, vezes o FCD, a resistência de cálculo do concreto em projeto. Aqui, pessoal, ND vezes Z é o momento, tá? ND vezes Z é o momento. Então, você tem um momento em X e você tem um momento em Y. ND vezes Z é o momento. Até se você quisesse achar a excentricidade que vai surgir em função desses momentos, você poderia. Então, aqui você vai substituir direto o momento, tá? Então, na direção X, nós calculamos ali que o momento fletor total foi de 4.505,96. Então, dividindo isso por área da seção de 750 centímetros quadrados, a altura da direção considerada de 15 centímetros e o concreto minorado, 2,5 divididos por 1,4, eu calculei aqui 0,22. Tá? Mi igual a 0,22. E na direção Y, a gente pega ali o momento fletor máximo, que foram uns 3.525, e aí a gente divide isso pela área da seção, 750 centímetros quadrados, altura na direção considerada, 50 centímetros,
vezes ali o concreto minorado, 2,5 kN por centímetro quadrado, divididos por 1,4. E aí eu achei aqui 0,053. Então, pessoal, neste caso, nós temos aqui dois pontos, né, que a gente pode plotar, né? Nós temos aqui na direção X e na direção Y. Na direção X, eu achei aqui um Mi de 0,88. Desculpem que eu estou escrevendo com o mouse, tá? A pessoa fica muito ruim. E na direção... e a gente achou o Mi de 0,22, tá? Então, a gente achou esse ponto aqui na direção X, tá? E na direção Y, a gente achou o mesmo Ni, que é constante, nesse caso, 0,88. Mas nós achamos ali que o Mi, ele é 0,053. Então, nós temos ali dois pontos que nós vamos plotar no nosso ábaco de Venturini, pessoal. Vou fazer aqui para o X, né, que vai dar o maior valor, aí o Y eu deixo como exercício para vocês. Né? A rigor, a continuidade desse exercício realmente vai ser pela área de aço calculada em X. Então, nós temos aqui um ponto 0,88, 0,22. Eu vou botar esse ponto, pessoal, lá no ábaco de Venturini. Tá? Então, deixa eu abrir aqui o ábaco. Eu espero que no PDF eu sei que a leitura fica um pouco melhor para vocês aí. Eu entendo que impresso não fica muito interessante. Mas qual que vai ser a ideia? Ó? Então, na horizontal, a gente tem o Ni. Tá? Aqui, ó, o Ni na horizontal. E na vertical, a gente tem o Mi. Tá? Me permitam, pessoal, fazer essa representação aqui num outro aplicativo que vai ficar um pouquinho mais legível. Tá? Um pouquinho mais legível. Vou colocar isso aqui num outro site aqui, no outro programinha, na verdade. Vai ficar um pouquinho mais fácil. Só, é aquilo que eu brinco com vocês às vezes, né? É batalha naval, tá? Você vai plotar um ponto, tá? O nosso ponto aqui que nós vamos plotar, ele é o 0,88 do Mi e 0,22 do Mi, tá? Então, você tem que plotar esse ponto aí nesse ábaco. E aí nós vamos verificar qual é a curva mais próxima a gente identificar uma taxa de aço, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, o Mi varia aqui de 0 até 1,8. O nosso ali deu 0,88, né, pessoal? Então, se a gente pegar aqui o 0,88, ele vai estar quase perto do 0,9, né? Vamos adotar que está aqui, mais ou menos. Vou botar uma outra cor aqui para ficar um pouco mais legível. Vamos adotar aproximadamente por aqui a assíntota do Ni de 0,88. E o nosso Mi deu 0,22, né, pessoal? 0,22, ó, 0,20, 21, 22. Olha, é exatamente essa linha aqui, ó. E aí, onde cruzar essas duas retas, a gente vai ter aqui uma aproximação da nossa taxa de aço, tá, pessoal? Reconheço que está bem ruim de enxergar aqui, em função das perdas de resolução que a gente tem, mas se você abrir no PDF, fica um pouquinho melhor a visualização, tá, pessoal? Então, é a curva mais próxima do ponto ali. No caso desse exercício, eu verifiquei ali que é a curva de 3,1%, tá? 3,1%. O Rho adotado vai ser de 3,1%. Então, você plotar o ponto de 0,88 e de 0,22, a curva que mais está próxima é de 3,1%. E na dúvida, adote a curva com maior taxa de aço, tá? Maior taxa de aço significará um pouquinho mais de aço, e nesse caso você estará trabalhando a favor da segurança, tá? Então, fazendo lá a marcação dos pontos, né? 0,88, 0,22, lá do ábaco de Venturini, eu achei aqui 3,1% de taxa de aço. Ou seja, toda a nossa seção transversal, pelo menos 3,1% deverão ser de aço. Essa é a conclusão. Eu fiz o cálculo tanto para X quanto para Y. Obviamente, como o momento fletor em X é maior, a gente vai adotar a maior taxa de aço, tá? Então, verificando aqui a conclusão desse passo, a taxa de aço da seção transversal deve ser adotada maior, ou seja, 3,1%. Bom, aí a gente parte para o cálculo da nossa área de aço, tá? A área de aço, ela vai ser o Rho, a taxa de aço em porcentagem, que a gente achou anteriormente, vezes a área da seção. Vimos anteriormente que vai ser 3,1% de 750 centímetros quadrados. E fazendo essas continhas, eu achei aqui 23,25 centímetros quadrados. Essa é a área de aço calculada, tá, pessoal? Aí, na sequência, a gente tem aquele exercício lá de fazer a escolha das bitolas, né? A gente sabe que no mercado a gente não vai encontrar uma única barra, que tem exatamente 23,25 centímetros quadrados. Temos lá as barras comerciais.
Em função do diâmetro das barras comerciais, a gente vai fazer a verificação de quais configurações a gente pode adotar. Aqui, pessoal, eu vou ser bem simplório, né? A gente discutiu muito isso em sala, tá? Então, neste caso aqui, eu vou trabalhar com 12 barras de 16 milímetros, tá? Vai totalizar 24 centímetros quadrados. Anteriormente, até um explicativo ali, mas eu vou ser mais sucinto. Qual que é a lógica? Se você calcular a área de uma barra de 16 milímetros, né? Tem lá o diâmetro é 16 milímetros, ou 1,6 centímetros. Se você fizer lá πr ao quadrado, p ao quadrado sobre 4, você acha vai achar a área de uma barra, tá? Nesse caso, se você multiplicar, fizer ali a área calculada divididos pela área unitária, você acha ali um valor aproximado. No caso aqui, eu constatei que para as barras de 16 milímetros, vão ser 12, tá? Vão ser 12 barras de 16 milímetros, que vão totalizar 24 centímetros quadrados. Tá? Essa vai ser a configuração que eu vou adotar. Parece aquilo que eu falei em sala, tá? Evitar barras muito grossas, elas são muito pesadas, e se for um caso de pequena e média construção, ela vai demandar equipamentos específicos para corte e dobra, e evitar uma grande quantidade de barras. Né? Se você trabalhar com muitas barras, você pode ter problemas de espaçamento, e mais adiante a gente vai fazer verificações. Então, aqui eu sei a resposta já do problema, né? Obviamente, fica mais fácil, mas eu vou seguir aqui com esse cálculo, tá? De 16 barras de 16 milímetros, totalizando 24 centímetros quadrados. Definido isso, a gente vai justamente para a verificação das disposições construtivas. A gente vai aqui para a parte final do nosso projeto. Eu quebrei aqui o passo 9 em vários pedacinhos pequenos, tá? No passo 9.1, a gente vai definir o diâmetro e quantidade da armadura longitudinal. Tá? Na verdade, já definimos isso, só vamos verificar se atende. Tá? A norma diz o seguinte, que pilares, o diâmetro da armadura longitudinal ela tem que ser maior ou igual a 10 milímetros. Isso é muito importante, tá, pessoal? Em pilares de concreto armado, você não usa barras menores do que 10 milímetros, tá? O diâmetro mínimo da armadura de pilar é 10 milímetros. E no máximo, você deve trabalhar com barras que sejam B sobre 8. B é a menor direção do pilar. Essa é a menor dimensão do pilar. 15 por 50, a menor dimensão é 15 centímetros. Convertido aqui em milímetros, é 150, né? 15 vezes 10 são 150. Divididos por 8, eu achei ele 18,75. Ou seja, nós podemos escolher armaduras para esse pilar, esse que nós estamos projetando, no intervalo de 10 a até 18,75 milímetros, tá? E atende o que nós acabamos de calcular, 16 milímetros, que foi o diâmetro que eu escolhi anteriormente, está ok. Então, 16 milímetros está entre 10 e 18,75, tá? A gente atendeu. Onde B ali, a menor dimensão do pilar. No passo 9.2, a gente faz as verificações da armadura mínima, tá, pessoal? Assim como a gente fez o tempo todo, né, para armadura longitudinal de vigas, para armadura de cisalhamento em vigas, enfim. A norma diz o seguinte, que a área de aço mínimo em pilares, ela vai ser 0,15, multiplica a força solicitante de projeto divididos pelo FYD, onde FYD é a força resistente do aço ao escoamento, tá? Em projeto. Resistência de escoamento do aço em projeto. Desde que isso seja maior ou igual a 0,004 da área da seção transversal. Aqui a gente só substitui os valores, tá? A área de aço mínima é 0,15, força de projeto 1.176, e o FYD, pessoal, é FYK divididos por 1,15. Como a gente vai trabalhar com aço CA50, a gente sabe que a resistência de escoamento dele é de 500 megapascal, ou 50 kN por centímetro quadrado. Como a gente padronizou as unidades aqui em quilonewtons e centímetros, a gente coloca ali quilonewtons por centímetro quadrado. 50 divididos por 1,15. Ou 43,48, né? Conforme a gente fez várias vezes essa continha. Desde que isso seja maior ou igual a 0,04 vezes 750. Fazendo o cálculo dessa expressão, eu achei aqui 406 maior ou igual a 3. Ok. Só que aqui, pessoal, é importante verificar, nós calculamos o que seria o mínimo do mínimo absoluto. Tá? Só que em função do carregamento e dos ábacos e dos momentos que nós calculamos anteriormente, a área dessa calculada é de 23,25, tá? Maior do que o mínimo. Nós vamos continuar o cálculo com o calculado. Tá? Então, a verificação do mínimo aqui foi ok, no entanto, a área de aço calculada é maior e, portanto, utilizá-la no detalhamento. Tá? Eventualmente, poderia acontecer do mínimo ser maior que o calculado, e neste caso, você adotaria o mínimo. Não é a situação aqui. A gente tem aqui que o mínimo é menor que o calculado, a gente segue com o calculado. Lembre-se que dentro do calculado está embutido as propriedades geométricas, está embutido os carregamentos, está embutido toda a análise, né, que a gente está fazendo aqui acerca desse dimensionamento. Bom, na sequência, a gente tem aqui o passo 9.3,
onde a gente vai verificar a armadura máxima. Tá? Então, será que esse calculado supera o máximo possível para esse pilar? Vamos verificar. A área de aço máxima ela vai ser de 0,08 vezes a área da seção. Substituindo os dados, a gente tem aqui 0,08 vezes 750 e eu achei aqui 60 centímetros quadrados. Ok, né? Uma área de aço utilizada é menor que a máxima, ok. Então, a gente vai continuar o nosso cálculo. Nesse caso, eu até verifiquei ele em função da área efetiva, né? Que considera ali um pouquinho maior, né, em função da configuração de bitolas. Então, 24 centímetros é menor que 60, está ok, está dentro do máximo estabelecido. Lembrando, pessoal, que isso aqui, essa área de aço máxima, ela considera a região das emendas, tá? Então, se você tiver lá emendas por transpasse, vai dobrar a quantidade de armaduras. A gente viu em sala lá o cálculo das esperas de pilar. Quando você for ancorar um pilar em cima com esperas, você tem que tomar esse cuidado que vai dobrar a área de aço. Você tem que verificar se essa taxa de aço máxima continua sendo verificada, tá? Também cuidado com isso. Bom, no passo a seguir, o 9.4, a gente vai aqui para o cálculo da armadura transversal dos pilares, né? Estribos. Então, pilares também tem estribos, tá, pessoal? Nos pilares, a função essencial dos estribos é combater a flambagem, né? Fazer a montagem das armaduras, uma função construtiva, fazer o combate da flambagem localizada, que pode surgir em peças comprimidas, e, eventualmente, se você tiver carregamentos laterais, podem surgir esforços cortantes, então também tem função de resistir cortantes eventualmente. Só que o cálculo é bem mais simples, a proposta que é bem mais simples daquilo que, em relação àquilo que nós vimos lá sobre pilar, para vigas, né, pessoal? Então, o primeiro passo aqui é definir o diâmetro da armadura transversal. A norma diz o seguinte, que esse diâmetro tem que ser maior ou igual a 5 milímetros, ou o diâmetro da armadura longitudinal escolhida divididos por 4. Então, 5 milímetros aqui não mexe, né? Aqui o diâmetro escolhido foi 16 milímetros, divididos por 4 dá 4 milímetros. A norma pede para a gente escolher o maior valor. Né? Então, o diâmetro mínimo dos nossos estribos é de 5 milímetros. Vai ser o adotado neste caso, tá? Vamos trabalhar com estribos de 5 milímetros. E na sequência nós vamos calcular o espaçamento entre esses estribos, tá? O espaçamento máximo entre esses estribos vai ser o menor desses três valores, tá? Ou 20 centímetros, ou B, menor dimensão do pilar, ou 12 vezes o diâmetro da armadura longitudinal escolhida. Centímetros não mexe, menor dimensão do pilar, que é 15 por 50, é de 15 centímetros, e 12 vezes 1,6, que é o diâmetro da armadura escolhida, eu achei aqui 19,20 centímetros. A norma pede para a gente escolher o menor desses valores, tá? Então, toma cuidado, ali em cima, o diâmetro da armadura transversal era o maior valor, e aqui para espaçamento máximo é o menor valor. Quem que é o menor entre 20, 15 e 19,20 centímetros? É o 15, né? Então, nós já determinamos aqui o espaçamento dos nossos estribos, eles não vão ficar mais espaçados do que 15 centímetros. Aqui a gente já pode calcular, então, o número de estribos para esse pilar, né? Como a gente está calculando apenas uma unidade, né? Este pilar, o número de estribos vai ser a altura dele, o vão que a gente vai ter que preencher de estribos, né? A altura que vai ser necessária para preencher de estribos, de 280 centímetros, o espaçamento de 15. É o número quebrado, neste caso, aqui achei 18,66. O estribo é uma unidade, a gente arredonda para cima, tá, pessoal? Nesse caso, arredonda para cima para se trabalhar a favor da segurança. Então, vamos adotar 19 estribos, tá? Então, continuando aqui. Na sequência, pessoal, a gente vai verificar os espaçamentos da armadura, o espaçamento mínimo entre as barras, tá? Então, aqui no passo 9.5, eu vou fazer aqui a verificação entre faces da armadura longitudinal, tá? Então, é entre faces. É aquela verificação da concretagem, né? Se a gente tiver armaduras muito próximas umas das outras, pode correr o risco de enroscar um agregado e fazer ali um nicho de concretagem, o que não seria interessante para a gente. O espaçamento mínimo entre armaduras longitudinais de pilares, ele vai ser dado por essa relação aqui, conforme a nossa norma. Nós temos aqui que o espaçamento mínimo livre vai ser o maior desses três valores, ou 2 centímetros, ou o diâmetro da armadura longitudinal considerada, ou 1,2 que multiplica o diâmetro máximo do agregado. Fazendo as continhas aqui, as verificações, 2 centímetros não mexe, diâmetro longitudinal adotado é 1,6, e 1,2 que multiplica aqui o diâmetro máximo do agregado, eu achei 2,28. Tá? Esse dado do diâmetro máximo do agregado está no enunciado, tá, pessoal? Dúvida, volta lá no início, se não me engano, é 19 milímetros, né? 1,9 centímetros. Você vai achar ali 2,28 centímetros. A norma pede para a gente adotar o maior desses dados, tá? Neste caso, entre 1,6 e 2,28 centímetros, o maior é 2,28.
Então, qual que é a lógica? Eu tenho que garantir que a quantidade de barras que eu vou adotar nesse projeto permita pelo menos esse espaçamento mínimo entre as barras, tá, pessoal? O nosso caso aqui, pessoal, só por dúvida, eu vou voltar lá no enunciado só para confirmar o diâmetro máximo do agregado, 19 milímetros, tá? Conforme a gente adotou lá, a gente calculou lá. Então, no nosso caso aqui, pessoal, nós vamos trabalhar com 12 barras e 16, tá? Então, para este caso, eu adotei colocar 6 barras do lado esquerdo e 6 barras do lado direito, né? A gente tem aqui uma simetria, né? Então, eu tenho 6 barras de 16 milímetros do lado esquerdo e 6 barras de 16 milímetros aqui do lado direito, totalizando as 12 barras que nós calculamos. No caso, pessoal, esse espaçamento, a rigor, ele também deveria ser verificado aqui na direção X, tá? Porque assim, com certeza, esse espaçamento é maior do que esse aqui, né? Dá para ver que esse desenho está em escala, eu fiz ele em um software de desenho, dá para ver que está em escala, eu vou verificar só ali na direção Y, tá? E aí é uma verificação aqui que eu faço, né? Eu poderia fazer isso num software de desenho, né? Só medir ali, chama cota e calcula a distância direto, ou você faz a continha aqui, né? Como eu gosto de fazer aqui para ter certeza. Então eu faço essa verificação, eu faço o cálculo, né, desse espaçamento real aqui, comparo com o mínimo. O que nós temos aqui? A altura total na direção Y, que você tem nela? Você tem um cobrimento de concreto aqui embaixo e você tem um cobrimento de concreto aqui em cima. Você tem 2 cobrimentos. Você tem um diâmetro de estribo aqui embaixo e você tem um diâmetro de estribo aqui em cima. Então, você tem 2 diâmetros transversais. Neste caso, né, ao longo da altura Y, você vai ter 6 barras de 16 milímetros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você tem ali 6 barras longitudinais. E neste caso, você tem de espaçamentos livres 5, né? 6 menos 1. Tem ali 5 espaçamentos livres. Então, tem aqui 5 espaçamentos livres. Então, tem um espaçamento livre, 2 espaçamentos livres, 3, 4, 5. Tá? Lembrando que isso aqui é caso a caso, tá, pessoal? Isso aqui não é uma fórmula, não é uma equação, não é uma lei, não é nada. Isso aqui é uma análise que eu faço para cada caso, tá? Obviamente que no dia a dia, se você for fazer isso, você vai fazer num software muito mais rápido, né? Mas em eventual situação de prova ou de lista, é interessante essa capacidade analítica reduzir isso. Então, ao longo da altura Y, que mede 50 centímetros, eu vou substituindo os valores. Então, 2 vezes o cobrimento, é 3 centímetros, mais 2 vezes o diâmetro da armadura transversal, é 5 milímetros, ou 0,5 centímetros, mais 6 vezes a armadura longitudinal, o diâmetro da armadura longitudinal, que é 1,6 centímetros, mais 5 vezes o espaçamento livre. Uma única incógnita aqui, né? Uma equação e uma incógnita. Então, isolando esse espaçamento livre, real, né, dessa disposição de aço, eu achei 6,68. E isso tem que ser maior que o mínimo, né? O mínimo nós verificamos aqui em cima que era 2,28. 6,68 é maior que o mínimo, ou seja, ok, né? Significa que atende. Caso o espaçamento real livre fosse menor do que o mínimo, você teria que mudar a configuração, teria que mudar a seção transversal, teria que rever o projeto, tá? Teria que voltar aos passos anteriores. Então, neste caso aqui, para essa situação, atendeu o espaçamento, tá bom? 12 bases ali de 16. E aí, por fim, para a gente estender para o final do exercício, a gente faz aqui a verificação de proteção contra a flambagem, né? Verificar a proteção contra a flambagem, tá? Então, o que nós temos aqui, pessoal, no passo 9.6? Só estão protegidas contra a flambagem as barras no espaço de 20 vezes o diâmetro transversal, contadas a partir do ponto dos estribos. Os estribos, nos pilares, eles têm função de proteger as armaduras da flambagem. Só que nem sempre o estribo é eficiente sozinho. Se você tem uma seção muito grande, o estribo sozinho pode não ser suficiente para proteger contra a flambagem. E aí a gente projeta reforços. Então, 20 vezes φ transversal vai ser 20 vezes o diâmetro do estribo, que é 20 vezes 0,5 centímetros, né? Que dá 10 centímetros. Então, na nossa seção transversal, né, a gente tem aqui o perímetro externo, a gente tem aqui o estribo envolvendo as armaduras longitudinais, a gente tem a disposição que eu adotei, né, 12 barras, né, 6 de um lado, 6 do outro. E aí, do cantinho do estribo, você bota essa distância de 10 centímetros, tá? Do cantinho do estribo, você vai desenhar literalmente essa distância, 10 centímetros, e vai entender que as armaduras que estiverem contidas nessa distância de 10 centímetros estarão protegidas contra a flambagem.
Então, neste caso, ó, essas armaduras aqui de cima estão dentro desses 10 centímetros, então elas estão protegidas da flambagem. Aqui embaixo, mesma coisa, ó, essas armaduras estão contidas nesse intervalo de 10 centímetros. Nesse intervalo de 10 centímetros, então elas estão protegidas contra a flambagem. Por outro lado, essas armaduras aqui intermediárias não estão protegidas, tá? Seriam armaduras que demandariam de reforço. E o reforço adicional que a gente propõe é essas armaduras aqui, eu chamo isso aqui de duplo anzol, né? São duplas âncoras ou duplos anzóis, que vão ali envolver as armaduras e vão evitar que elas abram, né? Então imagine que na flambagem essas armaduras vão querer romper no sentido ali do cobrimento, né? Elas vão querer quebrar o cobrimento do concreto e abrir para os lados. Então esses ganchinhos nesse formato vão travar essas armaduras e evitar esse deslocamento, tá? Elas vão fazer esse combate à flambagem. Para as barras desprotegidas, a gente usa esses ganchos, tá? Para as barras desprotegidas, utilizar ganchos. E aí, pessoal, a cereja do bolo é o detalhamento em projeto do nosso pilar, né? Que é o detalhamento do pilar. Nós temos aqui, agora uma situação mais completa, né? Um pilar que começa aqui no térreo, né? No nível 0, que termina no pavimento 280, então esse pilar, teoricamente, ele não continua, né? Seria uma casa térrea, por exemplo, ou um último pavimento de um edifício. Então, um pilar que não continua, ele está no nível 0 e termina no 280. Nós dimensionamos as armaduras, então essa aqui é a representação das armaduras principais longitudinais, vão ser 12 barras de 16 milímetros, com um comprimento total de 277, tá? Aqui, lá em cima eu subtraí um cobrimento, tá, pessoal? Lembre-se que o cobrimento também é aplicado, o cobrimento mínimo das armaduras também é aplicado na extremidade da armadura, tá? Nesse caso, a extremidade mais próxima do meio. Ali, uma 2,80, eu subtraí 3 centímetros de comprimento, conforme dado lá do início do exercício. Ao longo dessa altura, pessoal, vão ser colocados aqui 19 estribos de 5 milímetros a cada 15 centímetros, conforme nós calculamos anteriormente. Então, 19 estribos de 5 milímetros a cada 15 centímetros. Em pilares, normalmente a gente representa também a seção transversal. Nós temos aqui uma representação da seção transversal de 15 por 50, ilustrando que vão ser... Aqui o ideal seria aumentar a escala, tá? Mas é suficiente essa representação. Vão ser 6 barras à esquerda e 6 barras à direita, totalizando 12 barras e 16 milímetros. Temos aqui o cálculo dos estribos, tá? Subtraindo lá os cobrimentos, vão ser estribos de 9 por 44, mais as ancoragens, tá, pessoal? Essas ancoragens são as mesmas que nós calculamos lá no dimensionamento dos estribos. Nós temos aqui 19 estribos de 5 milímetros com comprimento total de 120 centímetros. E verificamos, né, que vai ter a necessidade de colocar as armaduras de reforço ali, os ganchinhos de reforço, os ganchos de reforço, que como vão ser aonde tiver um estribo vai ter um ganchinho. No caso da nossa seção, né, aonde tiver um estribo vão ser 2 ganchos os necessários, né? Por isso que dobrou aqui a quantidade de ganchos. Então, assim, vai ter um estribo e 2 ganchos para cada lance ali cada nível de colocação de estribo, né, para cada ponto de amarração de estribo. Vão ser 38 ganchinhos de 5 milímetros e eu aproximei ali o cálculo do seu comprimento, 22 centímetros. Então é isso, pessoal. Esse seria o exercício do começo ao fim. Essa seria a nossa última aula. A gente acabou não tendo essa aula em função, né, do nosso calendário, dos feriados e das coisas que aconteceram nesse semestre. Mas acredito que esse exercício está resolvido agora. Fico à disposição para tirar dúvidas e qualquer coisa vocês podem me procurar, tá bom? Então, muito obrigado.